é muito do que você falou de razão, sabe? O que eu sinto que ler meditações, ler as cartas de Sêneca lá, o que mais ajuda, pelo menos pra mim, é me dar um repertório lógico das coisas, sabe? Tipo assim, tá, beleza, tá se sentindo ansioso aqui? E se hoje for a última vez que você vai ter essa oportunidade de fazer isso aqui? Entendeu? É te dar esse repertório racional mesmo, assim, do que você deve pensar ali na hora pra dar um checkmate, assim, na sua mente, sabe? Sim. É que nesse tipo de pensamento, nesse pensamento que os estoicos sempre usam, dessa lógica e usar a razão, ele não está falando que você não deve ter medo da morte. Você deve ter medo de não viver uma vida que valeu a pena ser vivida. Porque quando você tem medo de morrer, é porque você não está vivendo. É esse o pensamento do estoico. É dessa forma, você não está vivendo a sua vida na sua plenitude, no seu máximo, né? Sem excesso. É diferente. O máximo que eu digo é, se você se identificar que está no caminho certo e fazendo o que é certo, você não vai ter esse medo. Para mim funcionou. É uma ferramenta muito poderosa. Me ajuda muito. Então, dá propósito, reforça o seu propósito e te alimenta e te dá energia de querer fazer o que é certo, de viver em justiça, viver com coragem, viver em equilíbrio. É muito legal ter esse tipo de pensamento. Então, a gente não tem controle sobre essa situação. Então, por que eu vou sofrer se o destino de todos nós é esse? Faz sentido eu sofrer? Não faz sentido. Não é lógico. Se é algo que vai acontecer com todo mundo e acontece... Ah, mas eu ainda não realizei meus sonhos, a pessoa vai falar. Pois é. Mesmo que isso seja um ponto que vá trazer certa angústia para a pessoa, ela tem que olhar para dentro de si. Ela tem que se analisar, saber quais são de fato as suas prioridades. Será que isso que ela acha, que esse sonho que ela acha, de fato é uma prioridade para ela? Ou ela está repetindo algo de outra pessoa? Porque hoje em dia muitas pessoas são cópias, não são originais. Ela repete um comportamento de outra pessoa, principalmente às vezes da família. Ter essa originalidade de você enxergar. Eu uso sempre esse exemplo. O meu irmão faleceu já há uns 5 anos e o meu irmão gostava muito de motocicleta. Ele era apaixonado por motocicletas. E aos 13 anos, ele me apresentou esse gosto pela motocicleta. E eu embarquei nisso. Depois de muito tempo, eu fui descobrir que, de fato, eu tenho um gosto por motocicleta. Mas muitos anos, de fato, eu tive esse gosto porque era um gosto do meu irmão. Só com muito amadurecimento e com muito autoconhecimento que eu fui descobrir, poxa, de fato é algo que eu gosto mesmo. Tanto que até hoje eu tenho moto também, né? Eu gosto, né? É um hobby, né? Fazer passeios, né? Entendo isso que você está falando, porque, bom, hoje, pessoas assim que têm a minha idade mais ou menos, eu tenho 22, e que, sei lá, por exemplo, que tem empresa, ou que sonha em ter uma empresa, quer abrir algum negócio, alguma coisa. E as referências dessas pessoas vão ser todas têm mais ou menos o mesmo sonho, a mesma vida. Pelo menos na internet é o que eles mostram, né? Exato. Todas têm uma Audi, uma BMW, todas têm uma casa em Alphaville e todas têm uma empresa que vende curso. Tipo algo assim, sabe? Exato. E as pessoas acabam copiando. Qual que é o copiando. seu sonho? É ter a Audi mesmo? É ter a casa lá em Alphaville? Isso é de fato importante para você? Porque o dinheiro, a questão financeira, também é um indiferente preferível. Os estoicos não falam que é ruim você ter recursos. Sêneca era, na época, um dos homens mais ricos do império. Marco Aurélio foi imperador. Então, ter recursos é um indiferente. É um indiferente preferível. É melhor ter o recurso do que não ter. Uhum. O problema com essa questão de recurso, ter esse recurso, ter dinheiro, ter
fama é que se você perder, você vai sofrer por causa disso. Esse é o problema que os estoicos colocam, é o apego. Caramba, cara. Se você pode ser feliz com recurso e se você é capaz de ser feliz sem recurso, se você perder tudo e você continuar feliz, é porque você está fazendo o uso correto. Porque você não está apegado àquilo. O apego é uma causa de sofrimento. E se eu perder tudo, então aí eu não vou ser feliz, eu vou sofrer. Esse apego é que traz o sofrimento. Agora, ninguém nunca falou que você não deve ter. Se você trabalha de forma honesta, tem um propósito justo, e você recebe algo por isso, não há mal nenhum nisso. O que acontece é que muitas pessoas se apegam a isso e não conseguem ser felizes sem aquilo. E o pior de tudo, quando conseguem ser felizes, não ajudam outras pessoas também. E se tornam aquilo que vai contra a nossa própria natureza que os estoicos pregam, que somos seres sociais. Então, é importante que você também tenha esse pensamento de ajudar as outras pessoas que não conseguiram chegar onde você chegou. Então é muito importante ter esse tipo de pensamento dos indiferentes. É preferível ter dinheiro do que não ter. É preferível ter saúde do que não ter saúde. Agora, se eu condiciono a minha felicidade a ter dinheiro e a minha felicidade a ter saúde, aí com certeza, se eu perder, e pode acontecer, saúde é uma coisa que você pode acordar no outro dia e não acordar bem e de repente ficar doente. Ou, sei lá, pessoas que... Ou faliu uma empresa. Faliu a empresa e perdeu tudo. E aí? Por isso que para essas situações, os estoicos também têm práticas para esse tipo de situação. Que é uma prática chamada desconforto voluntário. Eu até recomendo que muitos pratiquem o desconforto voluntário. O desconforto voluntário é você, independente da sua situação, se colocar numa situação difícil. Como, por exemplo, dormir no chão. Se a pior coisa que acontece a uma pessoa é perder tudo que ela tem e ter que ir para a rua e dormir no chão, durma no chão. Você vai ver que você vai sobreviver. Você não vai morrer dormindo no chão. Tomar banho gelado. O pessoal brinca com essa questão de tomar banho gelado, né? É um hábito. Os estoicos fazem isso para mostrar que a sua mente comanda o seu corpo e não o contrário. Então, o seu corpo, óbvio, né? Não quer isso. Não quer isso. Lógico que não quer. Ele prefere o banho quentinho. Ainda mais agora, hoje ainda está fazendo um dia um pouquinho mais frio. É difícil você falar, pô, eu vou entrar embaixo de um chuveiro gelado agora. O seu corpo vai falar, mas você é louco, cara. Sim. Tá frio. Né? Mas se você tem uma força mental, você vai falar, não, eu vou entrar, eu vou tomar banho. Quem comanda é a mente. Esse pensamento, o Sêneca tem um pensamento que diz que a gente treina a mente para que o corpo seja obediente à mente. Então, o desconforto voluntário, ele é muito aplicado em exercícios físicos, né? Nadar, correr, são desconfortos voluntários. Ninguém está te obrigando a sair correr meia maratona. É colocar desafios, né? Colocar desafios para que a sua mente... Quem pratica algum tipo de esporte, e eu pratico esporte praticamente quase toda a minha vida, inclusive artes marciais. O que você faz? Eu sou faixa preta de karatê. Ah, que legal. Eu tô apaixonado por jiu-jitsu. Muitos anos já, mais de 20 anos, né? Que da praticando hora. artes marciais. Recomendo, é importantíssimo. Atletismo, natação, já fiz várias modalidades esportivas. E quem corre, experimenta fazer aí uma meia maratona. O quê? Né? Correr por 15 minutos é um inferno. Exato. Imagina uma meia hora maratona. Exato. E eu coloquei esse desafio. Eu nunca havia corrido 500 metros na minha vida. Nunca. E com 45 anos eu fiz uma meia maratona. Então, você colocar... E quando você está fazendo algo desse tipo,
Você vai perceber que não é a dor no corpo, é a sua mente a todo minuto. Desista, pare, tá bom, você já fez o suficiente, pare aqui, falta 15 quilômetros ainda, pare, não, tá bom. A sua mente todo momento é bombardeada com esse pedido, seu corpo tá lá pedindo. E aí você começa a criar, com esse desconforto, você começa a se acostumar com aquilo. A sua mente começa a falar, não, eu vou correr mais 500 metros. Aguenta aí que eu vou correr mais 500. E aí daqui a 500 o corpo volta de novo. E aí, vamos parar, chega, tá bom. Mais 500. E aí você vai, a sua mente vai domesticando o seu corpo. E você começa a ver que muitas coisas que acontecem, você suporta. Você está equipado para suportar. Cara, quase tudo, né? Eu tenho essa impressão. Quase tudo. Você é capaz de suportar. Até as piores situações. Então, essas práticas de desconforto voluntário são treino. É um treino. Para, se acontecer, você está preparado. Um outro tipo de treino para situações difíceis é que os estoicos chamam de premeditatio malorum, ou premeditação dos males. É você imaginar a pior situação possível acontecendo contigo. E aí? Como que você vai agir? Como que você vai agir nessa situação? Eu fiz isso. E em diversas situações, ainda faço, né? É uma prática que eu gosto bastante. Legal, mas eu posso compartilhar uma prática até pessoal de algo muito difícil que eu vivi, inclusive recentemente, em 2020. Cara, você quer uma água? Ah, não, obrigado. De boa? Obrigado. Edu, pega uma pra mim, por favor. Obrigado. Uma situação que eu vivi agora em 2020, que foi o falecimento da minha mãe. A minha mãe já estava doente, ela já havia tido um AVC muito sério e isso trouxe algumas sequelas e ela já estava acamada e com muitas dificuldades mesmo de cuidado, inclusive. E eu já coloquei aquilo na minha cabeça. Eu falei, a qualquer momento minha mãe vai partir. Eu coloquei aquilo na minha cabeça, a qualquer momento. A qualquer momento eu vou estar aqui, vão me ligar falando que a minha mãe faleceu. Então imagina, essa é uma situação, acho que é muito difícil para todo ser humano. Né? Eu já havia passado por isso com meu pai já faleceu já há muitos anos, já faz mais de 17 anos que meu pai faleceu, mas e isso foi devastador na minha vida. Mas com a minha mãe foi diferente, porque eu comecei a imaginar, e aí eu coloquei na minha cabeça, poxa, vão ligar para mim, porque eu estava em outra cidade e vão ligar para mim falando que a minha mãe faleceu, e aí o que eu vou fazer? Aí eu comecei a colocar no papel tudo aquilo que eu tinha que fazer. Bom, então vão me ligar, primeiro eu tenho que manter a calma e eu tenho que apoiar minhas irmãs. Tenho que talvez ligar para uma, ligar para outra. Uma pode receber de uma forma não tão boa, a outra pode passar mal. Então, como que eu vou dar essa notícia? Eu tenho que me manter calmo nessa situação. Se eu me desesperar, como que eu vou dar conta dessa situação? Né? E aí eu comecei a traçar tudo o que eu tinha que fazer. Eu tinha que ligar para minha filha aqui em São Paulo, eu tinha que vir buscar ela aqui em São Paulo para poder levá-la, porque a minha mãe estava no interior e eu ia ter que fazer toda a parte burocrática, aí quem poderia fazer? Aí eu já sabia que a minha irmã mais velha já tinha mais maturidade, meu cunhado poderia ajudar nisso. E foi exercitado. Eu exercitei aquilo, eu exercitava, volta e meia eu exercitava aquilo. Até que um belo dia aconteceu. Aconteceu. E eu fiz exatamente o que eu tinha planejado. Não vou dizer. E como é que foi, cara? Não vou dizer que foi fácil.
Porque, como eu disse, o estoicismo não se trata de você não ter emoção, de você ser frio. Não. É de você agir de forma racional, mesmo nas situações onde a emoção está mais aflorada. E eu fiz tudo conforme o planejado. E eu tinha consciência de que eu tinha sido um bom filho. Eu tinha feito a minha parte. E ela foi uma mãe maravilhosa. Então, cada um cumpriu o seu papel. Foi libertador para ela. E para mim também. Porque eu tinha me planejado e eu entendia que aquilo faz parte da natureza. Faz parte da nossa natureza isso. Não é algo feio. Tudo se transforma. O universo é transformação. Como eu disse, essa é uma frase do Marco Aurélio. O universo é transformação e a vida é opinião. Se a gente tem a opinião de que aquilo é algo ruim e coloca isso na cabeça, é óbvio que vai haver sofrimento. Mas se você entender que é um processo natural, faz parte da natureza, é um ciclo, as coisas se renovam. Vem o novo, sai o velho, vai acontecer comigo. Eu sempre falo isso para minha filha, né? Vai acontecer comigo, você vai passar por isso também. Só que entenda que é algo natural, não é algo feio, não é algo ruim. E eu vejo que a maioria das pessoas sofrem em situações como essa porque elas não viveram bem. Elas não aproveitaram. Eu aproveitei a minha mãe o máximo que eu pude. Sempre estive junto com ela nos momentos que foram importantes, acompanhei sempre. Então isso me deu uma tranquilidade.